Olá, meus amigos, muito bom dia, 6 de abril, falando de Brasília. Eu quero comentar com vocês um pouquinho do que eu passei para chegar onde estamos. Hoje eu creio que nós somos investidores consistentes, tá bom? Que é muito mais do que ser apenas um investidor, é pegar um bizu ou um andique e comprar, é você investir de forma regular, consciente e com segurança, tá? Com certa segurança, porque segurança completa não há no mundo dos investimentos. Tá bom, pessoal? Surgiu a ideia desse vídeo pelas perguntas que eu tenho recebido nas últimas semanas. É muito legal as pessoas perguntando: poxa, onde eu invisto? Como é que eu faço para fazer tal investimento? Como é que eu saio das dívidas? Tá bom? Então, tem sido muito gratificante essas últimas semanas que a gente retornou com o canal e as pessoas realmente têm se interessado e perguntado como ter uma vida, as suas finanças, né, mais equilibradas e mais prósperas, tá bom, pessoal? Então, até parece que é mil maravilhas, né, você investir, né, mas existe certa complexidade, tá bom? E as perguntas são essas: como investir, em quem investir? E para cada um que pergunta, eu tento entender um pouquinho do perfil da pessoa, de investidor. Depois eu dou algumas dicas, algumas ideias de como ela poderia fazer esse investimento, tá bom? Ou começar um tipo de investimento, ou ajustar uma carteira. Isso que eu tento fazer com as pessoas que perguntam, né? Mas no geral, aqui no YouTube eu vou fazer um apanhado amplo de como você se tornar um investidor consistente. Não quero ensiná-los apenas a investir, mas a investir com consistência, segurança e qualidade, tá bom, pessoal? Antes de investir, nós temos 3 fundamentos para passar para vocês, mas sempre peço que você se inscreva, compartilhe aí, mande para o seu amigo, dê o seu like, tá bom? É um trabalho totalmente sem remuneração, feito com todo carinho. Eu preparo material para vocês aqui. O meu roteiro é feito no PowerPoint para que eu não me perca e não fale demais, tá bom? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, mande para o seu amigo que está com dúvidas nessa área de investimentos, tá bom, pessoal? Então, antes de investir, eu sempre falo para eles 3 coisas mais ou menos que eu vou resumir para vocês aí. A primeira coisa, poupar não é o bastante. Nós temos que pensar em vários fatores antes, né, de investir. Se você conseguir poupar, já é muita coisa, é uma coisa muito boa para o nosso país, tá? Uma pesquisa desse ano mostra que cerca de 61% da população não consegue poupar nada, nem para reserva de emergência, nem para investimentos. Se você está poupando, você já está aí entre os 39% que consegue fazer isso. E esse fenômeno não é só brasileiro, mundial. Essa pesquisa, essa reportagem de março de 24, tá bom? Que diz aí cerca de 56% dos americanos não podem cobrir uma conta de $1.000 por conta de alguma emergência, né? Eles não têm essa reserva. Eles vivem paycheck to paycheck, ou seja, eles falam que eles são uma nação que vive ali no fio da navalha, tá bom, pessoal? Essa imagem diz muito bem, você está no fio da navalha com um guarda-chuvinha no meio de uma tempestade, tá bom? Então, é muito preocupante, né, as pessoas viverem desse jeito, no limite sempre. Imagine a carga de estresse que as pessoas vivem, né, não tendo nenhum tipo de reserva, vivendo aí dia a dia com só o que você esperando o próximo mês para pagar as contas. Se houver qualquer tipo de dificuldade, intempérie no caminho, você vai ficar sem pagamento aí, vai ficar endividado, tá bom, pessoal? Então esse é um fenômeno mundial, não só no Brasil, tá bom, pessoal? Então, antes de investir, vamos começar aí, lembrar a inflação, pessoal. Nós temos que proteger nossos recursos da inflação. A inflação nominal na casa de 5% e a inflação real dos mercados aí, nem sei como dizer. Mas quem vai nos supermercados aí semanalmente, como a gente, eu posso ver que era 5, depois está 5,50, depois está 6. Então, a gente tem visto aí um aumento da velocidade do índice inflacionário do país, tá? Então, se proteja da inflação, pessoal. Então, primeira coisa, poupar não é suficiente. Segunda coisa, proteja-se da inflação. Antes de investir, lembrar, pessoal, que é um processo, tá? Não adianta ter pressa, buscar aquele investimento que vai ser o definitivo, não. Trata-se de um processo que você vai evoluindo, crescendo e tendo segurança nos investimentos, começando com CDB, com LCI, LCA, depois vai para os fundos imobiliários, viáveis, ações, tá bom? E assim vai. Tá? Então, antes de investir, lembrar que é um processo. E por fim, pessoal,
tenha certeza que vocês sabem o que é um ativo e um passivo, saibam a diferença. Em suma, um ativo é aquilo que traz recursos para o seu bolso e um passivo é aquilo que tira. Um exemplo que a gente tem aqui em casa, a gente investe hoje cerca de 40% do ganho mensal. Né? Lembrar que foi um processo, tá? E se a gente somar, né, consórcios em um terreno que a gente paga, né, daria quase 50% ou mais. Ou seja, esses 10% a mais não são ativos, porque hoje o terreno, apesar de ter se valorizado mais de 150%, ele ainda é o passivo, porque ele só está tirando dinheiro do nosso bolso do mês pagando a sua parcela. Os consórcios também, apesar de todo ano eles terem reajuste, já tem um contemplado que rende todo dia, eu não estou oferindo nenhum ganho com eles agora. Então, eu estou classificando esses dois, consórcios e terreno, como passivos. Tá bom? Já os FIAGROS, CDBs, LCIs que a gente tem, investimentos, são ativos, porque todo mês eles colocam dinheiro no nosso bolso. Então, entendam, pessoal, fundamental a diferença entre ativos e passivos, para que você seja realmente um investidor consistente. Tá? Vamos começar? Passando pelo fundamento, agora vamos para o primeiro passo, pessoal. Você tem que vencer as dívidas, tá bom, pessoal? Não adianta. Se você tem dívidas de cartão de crédito, cheque especial, não faz sentido, tá bom? Não faz sentido você pagar o mínimo do cartão e ter lá juros mensais de 7%, 8%, 10% e querer investir para ganhar 1%, tá bom? Então, enquanto você tiver dívidas, tá, recomendo que você primeiro as pague para que depois você consiga fazer os seus investimentos de forma consistente, tá bom? Lembrando, não faz sentido você pagar 5% de juros para ganhar 1% de rendimento. Tá? Você, na verdade, está perdendo 3,5%, tá bom? Por vezes, você vai ter que conviver com uma dívida por mais tempo, no caso do financiamento de imóvel, 30, 20 anos. Mesmo que você consiga antecipar, pagando parcelas antecipadamente, você ainda vai conviver por um bom tempo com essa dívida aí. Tá? Mas cartão de crédito, cheque especial, coisas assim, você tem que lutar para vencer rapidamente essas dívidas, tá bom? Então, o primeiro passo, vencer as dívidas. O segundo passo é formar uma reserva de emergência, pessoal. Não adianta também você, né, tendo dívidas. Segunda coisa, não tendo uma reserva de emergência, iniciar no mundo das finanças, né, dos investimentos. Por quê? Caso ocorra uma pane no carro, furou o pneu, né, uma doença, Deus me livre aí, na família que você precisa pagar exames mais caros, que não sejam cobertos pelo plano de saúde, então você vai ter que se endividar para cobrir aquela despesa não prevista. Então, minha recomendação, primeiro, pague as dívidas. Segundo, e pode ser também junto com a primeira, construa uma reserva de emergência. Eu recomendo para vocês um bom CDB de liquidez diária. Tá bom? Nós temos aí, esse aqui é o exemplo que eu tenho no Banco C6, 104 do CDI, que ele tem garantia do FGC, tá? Rende mais que a poupança, é seguro, tem a mesma segurança, tá bom? E você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantido de Crédito, até R$250 mil por CPF, por instituição. Então, lembrar, vença as dívidas e construa uma reserva de emergência, tá bom? Você pode fazer os dois aí em paralelo. Para depois, né, o passo 3, esse aqui está pensando, tá? Tenha metas, pessoal. Tá? Metas de curto, médio e longo prazo. Por quê? Essas metas vão te impulsionar para o objetivo, tá bom? Então, média de curto prazo, um exemplo, pode ser a que a gente está fazendo agora, planejar uma viagem de sonhos, seja nacional, seja internacional. Quem não conhece, conhecer o Nordeste brasileiro, recomendo. Tá? Quem conhecer o Sul, tá? É bonito, no Centro-Oeste, lá na área do Mato Grosso do Sul, Amazônia. Então, esse seria o objetivo de curto prazo. Tá? E de médio prazo, pessoal? O Silvio está entrando direto aqui. Médio prazo seria pagar algumas dívidas, né? Pagar o cartão de crédito, uma coisa que vai demorar um pouco mais, talvez demore um pouco mais de tempo. E longo prazo seria o que? A dependência financeira. Ou seja, os seus rendimentos sozinhos pagam seus custos mensais. Tá bom? Então, voltando aí para fechar nosso bate-papo de hoje, os 3 passos são: primeiro, vença as dívidas; o segundo, construa uma reserva de emergência, que pode ser feito junto com o primeiro; e o terceiro aí tem objetivos claros de curto, médio e longo prazo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem seu like e até mais!